Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Que Deus possa nos abençoar nesta oportunidade. Um abraço aí para nossa irmã Márcia. Deus abençoe minha irmã, sua vida, abençoe a sua família. Deus abençoe, acima de tudo, o seu trabalho, que tem sido bênção. Nós louvamos a Deus pela vida dos que já estão conosco aqui, participando nessa transmissão. Eu digo aos irmãos que esses dias eu tenho estado um pouco recluso, né? Eu estou usando nesse momento um aparelho para fazer a transmissão. Eu estou com um problema com o meu celular e ele está num técnico, né? Tive que mandar para a área técnica para poder fazer o conserto que está dentro da garantia. Enfim, não tenho tido contatos com o WhatsApp. Aqui também pelo Facebook estou fazendo a transmissão agora, mas não tenho tido nenhuma informação, não tenho tido postagem e também não tenho visto informações. Enfim, Deus esteja abençoando a vida dos irmãos, nossos irmãos que estão nos acompanhando nesse instante, né? Nosso irmão Oséias Silva, Deus abençoe a sua vida, meu querido, tudo bem? Deus abençoe de forma especial também os nossos irmãos das nossas congregações. Hoje, terça-feira, 29 de setembro de 2020, neste dia de terça-feira, é o dia que nós temos os nossos encontros dos nossos grupos de crescimento em reunião de oração. Ainda não estamos nos reunindo nas nossas atividades presenciais durante a semana. Temos tido nas nossas congregações e também na sede, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, temos tido as programações aos domingos, escola dominical e cultos, com a presença dos irmãos em horários específicos, acima de 60 anos, e também irmãos que têm menos de 60 anos, entre 11 e 60 anos, de acordo com as descrições aí dos decretos da nossa cidade aqui em Volta Redonda. Deus esteja nos abençoando. Nós vamos ter um momento de oração, de louvor. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Samuel, capítulo 1. Nós vamos também, na verdade, capítulo 2, né? Nós vamos falar um pouco do capítulo 1, mas na verdade a nossa leitura é em 1 Samuel, capítulo 2. Nós teremos também a oportunidade de estarmos aqui meditando com os irmãos nesse momento que seria um momento de reunião de oração nos lares, grupos de crescimento das nossas congregações, né? Nós temos a congregação Ágape, lá em Santa Isabel do Rio Preto, distrito de Valença. Nós temos a congregação Alfa e Ômega, aqui no bairro de Santa Cruz. Nós temos a congregação de Betânia, aqui no bairro Belo Horizonte, e também a congregação Coqueiros, né? Aqui no bairro Coqueiros. E também os grupos de crescimento da sede, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, aqui no Retiro. Quero mandar um abraço aí para o Ângelo e também para o Samuelzinho, que com certeza está nos assistindo, né, Samuel? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida da Cristiane Paiva. Deus abençoe a vida da nossa irmã Dona Elisa, Sr. Darcy. E Deus abençoe também a todos os demais que estão conosco aqui nos assistindo. Deus abençoe a vida da Jaqueline Machado, né? Deus abençoe, Jaqueline. Um grande abraço para você. Dona Malvina Rodrigues, Deus abençoe também a vida da irmã, juntamente com seu esposo. Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus para esse momento do nosso estudo, da nossa meditação nessa noite. Deus, nós queremos colocar diante do teu altar a vida da tua igreja. Nós estamos num tempo, Deus, em que ainda não estamos nos reunindo de forma presencial nas nossas atividades semanais. Estamos aqui nessa noite, ó Deus, fazendo essa transmissão via online, uma transmissão, ó Deus, virtual. Muitos irmãos já estão aqui conosco, muitos também estarão, ó Deus, acompanhando essa meditação, vendo, ouvindo, glorificando, louvando o teu santo nome, sendo edificado através dessa transmissão. Queremos pedir a tua bênção, ó Deus, para todos os grupos de crescimento da nossa igreja, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, na qual nesse dia, terça-feira, estaríamos reunidos
em reunião de oração nos lares. Mas aprove o Senhor que nesse tempo, e a igreja, devido ao momento que estamos vivendo, por questão, ó Deus, realmente de prudência, por questão, ó Deus, de zelo para com a igreja, estamos fazendo essas transmissões, porque o tempo é um tempo difícil e por isso nós colocamos diante do Senhor a nossa presente geração, o presente tempo que estamos vivendo, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão, que no nome de Jesus o Senhor possa estar, ó Deus, eliminando esse vírus de sobre a face da terra, banindo, ó Deus, esta peste perniciosa. Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que está no controle de tudo e de todos. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Tudo isso está acontecendo porque o Senhor tem um propósito e a permissão do Senhor está presente nesse momento. Por isso entregamos nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor é o único que pode, em nome de Jesus, fazer um milagre, mas também pode usar a medicina, a ciência, a tecnologia, para que também, ó Deus, esse vírus possa ser, ó Deus, eliminado, ou uma vacina, um remédio que possa, ó Deus, ter ação e controle sobre o que ele vem produzindo e provocando, ó Deus, nesses dias sobre a face da terra. Mas nós estamos aqui, ó Deus, orando ao Senhor, pedindo também a direção e orientação do Teu Santo Espírito para esse momento que nós vamos ter de meditação na Tua Palavra. É um momento de meditação, em reunião de oração, os grupos de crescimento da nossa igreja, e é tempo de crescimento não apenas do ajuntamento dos irmãos, mas crescimento espiritual, santidade, vivificação, santificação na Tua presença. Por isso pedimos, fala aos nossos corações, dirige as nossas vidas, orienta, Senhor, os nossos passos e recebe no Teu trono de graça o nosso louvor e a nossa adoração. Assim oramos agradecidos e o fazemos, ó Deus, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos louvar a Deus hoje cantando o hino de número 61 do nosso inário, que tem como título Ação de Graças. Hoje nós vamos falar sobre orações respondidas e falar sobre gratidão, porque gratidão deve fazer parte das nossas orações. Muitas vezes nós lembramos muito de pedir e muitas das vezes esquecemos de agradecer, né? Então, gratidão, ação de graça deve fazer parte da nossa oração. Quero mandar um abraço para o nosso irmão presbítero Daniel, lá da 9ª igreja, né, aqui de Volta Redonda, nossa irmã Ceil, nosso irmão Elton Eringer, né, Deus abençoe sua vida, nossa irmã Gilma, presbítero Josias Cessa, a Luciene e o Sérgio Fraga, né, a Rose Ramos. Deus esteja abençoando a vida desses irmãos de forma rica e poderosa. Deus abençoe. Vamos louvar a Deus? Hino de número 61 do nosso inário, que tem como título Ação de Graças. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz
sofrimento e a final ressurreição. Pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças em lhe dar. Amém. Sempre graças demos e devemos dar ao nosso Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Quero mandar um abraço para a Célia Regina, para a Adriana Aguiar, para a Cleuraci Stutz Gerhardt, e para a Marilda Costa Moreira. Deus esteja abençoando a vida de todos vocês, irmãos, que estão nos assistindo. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Samuel, capítulo 1, capítulo 2, livro 1 do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Um abraço aí para nossa irmã Selma Erinja, nosso irmão Sérgio Coutinho. 1 Samuel, capítulo 2, livro do profeta Samuel, primeiro livro, capítulo 2, o Cântico de Ana. E a palavra de Deus nos diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o montouro exalta o necessitado. Para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda sobre elas o mundo, ele guarda os pés dos seus santos. Porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles, o Senhor julga. Às extremidades da terra dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Bem, hoje nós queremos falar com os irmãos e pensar com os irmãos sobre respostas de oração. Todo mundo conhece a oração de Ana. Ana era a esposa de Eucana e ela então não tinha filhos. E ela um dia, estando na presença do Senhor, no templo de adoração em Jerusalém, Ana orou do profundo da sua alma. E ela então orava ao Senhor silenciosamente, apenas com o movimento dos lábios. E o Eli, que era o sacerdote naqueles dias,
achou que ela estava embriagada, chegou a exortá-la sobre isso. E ela então disse que não estava embriagada, muito pelo contrário. O que ela estava era atribulada de espírito, né? Atribulada porque ela não tinha filhos, ela não gerava filhos, ela não podia dar à luz filhos. E isso trazia ao seu coração uma grande tristeza. E aí ela disse que estava orando ao Senhor pedindo um filho. E o profeta Eli diz para ela: vai em paz. E o Deus de Israel vai conceder a sua petição. E aí todo mundo conhece a história de Ana e de Samuel, né? E Ana teve o seu filho, o filho que ela tanto desejou, mas ela fez uma promessa diante do Senhor, em oração, que se o Senhor concedesse a ela um filho, ela o consagraria ao serviço do Senhor. O que nós lemos aqui no capítulo 2 é uma oração, porque o texto começa dizendo assim: então orou Ana e disse. E ela então é um cântico, né, de regozijo, de alegria, de gratidão, mas acima de tudo de engrandecimento do Deus que deu a ela esse filho. Agora, algo interessante que precisamos pensar: Deus ouviu a oração de Ana, Deus respondeu à oração de Ana, e Ana cumpriu o seu voto diante do Senhor. Nós lemos, né, que no tempo certo, Ana foi até o templo, levou Samuel e ali o deixou sob os cuidados do profeta Eli, do sacerdote. E ali passou então Samuel a servir ao Senhor. A gente depois vai pensar, nós vamos depois pensar, se Deus assim permitir amanhã, sobre o fato, né, de Deus falar através de Samuel, trazendo condenação até mesmo para a casa de Eli. Samuel é tido na teologia bíblica, na revelação de toda a Bíblia, como um tipo de Cristo, né? Essa expressão tipo de Cristo são figuras, são personagens bíblicos, né? E também aparições de anjos, assim como o próprio tabernáculo, né? E vários acontecimentos que Deus permitiu acontecer e que Deus fez de forma sobrenatural no meio do seu povo no Antigo Testamento, que apontam para Cristo. Samuel é um tipo de Cristo porque Samuel foi o último dos juízes, né? É justamente um período de transição em que depois que o povo chegou na Terra Prometida, depois que passou os dias de Josué, nós temos os dias dos juízes. E aí a transição dos juízes para o primeiro rei se deu justamente nos dias de Samuel e com Samuel. Porque Samuel, por exemplo, foi quem ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Assim como também ungiu Davi, que foi o segundo rei em Israel. E que de Davi em diante seguiu a sua sucessão por causa da aliança que o Senhor fez com Davi, de um reino perpétuo que se cumpriu na pessoa e obra de Jesus Cristo. Bem, a realidade é que, além de ter sido o último dos juízes, né, e ter ungido os 2 primeiros reis de Israel, Samuel também foi sacerdote, ainda que ele não fosse da linhagem de Levi, mas o fato dele ter sido consagrado para o serviço do Senhor, e ele então foi como que adotado, né, por Eli, e ali então ele aprende todo o ofício sacerdotal e ele também executa esse ofício sacerdotal. Mas também Samuel é profeta, porque nós temos os livros, né, do profeta Samuel, primeiro e segundo livro de Samuel, não só pelo fato de Samuel ter deixado escrito fatos históricos, narrativas históricas, mas porque ele também falou como boca de Deus no meio do povo. Uma das realidades que Samuel foi profeta, por exemplo, é quando ele condena o reinado de Saul. Quando ele profetiza, né, a vinda de um rei, que será um rei que Deus fará com ele uma aliança perpétua, que é o caso de Davi. Enfim,
Nós então entendemos que o fato de Ana ter orado e pedido ao Senhor um filho, e Deus deu a ela Samuel, e ela ter orado novamente em gratidão, em ação de graças, isso nos faz pensar que os propósitos de Deus passam pelas orações, e que Deus ouve as nossas orações, e que Deus permite realidades pelas quais, como passou Ana, por exemplo, e ela orou, e o Senhor ouviu a sua oração, e o Senhor, através da resposta da oração de Ana, Deus cumpriu os seus propósitos na vida, no ministério e, acima de tudo, nos frutos que foram produzidos através de Samuel, o filho de Ana. Então, eu quero aqui pensar com os irmãos que gratidão deve fazer parte das nossas orações. E também consagração, né? Oração de consagração. Ana orou, pediu ao Senhor, mas um fato interessante, que o que ela pediu, ela não ficou para ela. O que ela pediu, ela entregou ao Senhor, ela consagrou ao Senhor. Mas quando ela faz isso, ela faz de forma em gratidão, em louvor, em ação de graças, em reconhecimento de que ela não teria nunca condições físicas, humanas, de ter um filho. Mas o Senhor a deu um filho. O Senhor permitiu que ela gerasse um filho. Então ela consagra esse filho, algo que ela tanto sonhava, que ela tanto almejava, que ela tanto buscou, que ela orou de forma tão intensa e tão profunda, que o sacerdote chegou a achar que ela estava bêbada, embriagada. E isso nos leva a pensar, irmãos, que Deus ouve as nossas orações e que Deus responde às nossas orações. Mas Deus também quer ouvir as nossas orações em gratidão, em louvor, em ações de graças, em reconhecimento de que foi dada a resposta às nossas petições. E também devemos orar em consagração, porque se Deus responde, Ele tem um propósito. Deus permite que a gente ore, que a gente busque, que a gente peça, que a gente clame, que a gente interceda, que nós supliquemos uns pelos outros, mas para tudo isso Deus tem um propósito. E o propósito maior é que nós nos consagremos primeiro a nós, e aquilo que Deus nos dá, a resposta daquilo que Ele nos dá, sejam respostas que venham como a vida de Samuel, que seja para a obra do Senhor, para a execução do querer, da vontade e dos propósitos de Deus. Nós entendemos que Jesus, quando ora no seu ministério, sendo Ele o próprio Deus, Ele ensina os seus discípulos a orar, e a sua oração é que seja feita à vontade de Deus. Uma das orações mais profundas, a oração assim que Jesus realmente abriu todo o seu coração e derramou diante do Senhor todo o seu ser, em que Ele expressou do mais profundo do seu íntimo tudo que estava dentro do seu coração, e quando Ele ora dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque Ele sabia o que estava por vir, o fato da cruz, da sua morte, mas acima de tudo que o pecado de toda a humanidade, a desgraça do pecado, o peso do pecado, a culpa do pecado, cairia toda sobre Ele. E Ele ora, mas Ele acima de tudo diz o quê? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas acima de tudo seja feita a Tua vontade. Nós devemos, irmãos, nas nossas orações, consagrar o que somos, o que temos, o que Deus nos concedeu de sabedoria, de conhecimento, de recursos, a nossa própria vida em oração, de gratidão, de louvor, mas acima de tudo estarmos dispostos, estarmos desprendidos, estarmos voltados à presença de Deus, com o propósito de fazer a vontade de Deus, de cumprir os propósitos de Deus. E como é que a gente vai saber quais são os propósitos de Deus? Orando.
Como que nós vamos entender aquilo que Deus tem no chamado, naquilo que Ele tem como princípio, o que é a vontade de Deus? Orando, pedindo a Deus: Senhor, qual é o teu propósito? Qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? Preste bem atenção na oração de Ana, quando ela diz assim: Deus, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor. Ela reconhece a grandeza, a glória de Deus. E ela diz assim: os que antes eram fartos, agora alugam por pão e estão famintos. São alugados por pão. O Senhor é o que tira a vida e dá a vida. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, o Senhor abaixa, o Senhor exalta, o Senhor levanta o pobre do pó, o Senhor exalta o necessitado. Ou seja, Ana reconhece que toda autoridade, que todo poder, que toda glória, que tudo o que acontece depende totalmente de Deus. Ela orou. Deus poderia não ter respondido a sua oração. Isso não mudaria Deus. Ana orou e pediu um filho. Deus poderia ter dado Samuel através de uma outra mulher, né? Poderia ser através, por exemplo, da sua rival, vamos dizer assim, né? Porque Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos e Ana não. O que mudaria se Deus desse Samuel, filho de Eucana, mas a Penina, e tivesse feito de Samuel o que ele fez e o que fez através de Samuel? Mudaria Deus? De forma alguma. Mas Deus tinha um propósito. E ainda que Ana tenha orado, porque com certeza não foi só essa vez, Ana orou muitas vezes pedindo ao Senhor um filho, Deus cumpriu o seu propósito dando a ela Samuel. Então, queridos, nós precisamos buscar o Senhor em oração, petição, clamor, súplica, pedindo, suplicando, clamando, intercedendo, mas nunca esquecendo que Deus responde. E quando Deus responde, para cumprir os seus propósitos, para que seja feita a sua vontade, nós devemos reconhecer em gratidão, em ação de graças, as orações respondidas. E fazer dessa gratidão parte da nossa vida prática. Consagração, oração de consagração daquilo que somos, daquilo que temos e principalmente daquilo que Deus nos dá como resposta de oração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que Deus direcione nesse dia a sua vida para que você esteja atento às respostas de oração de Deus, porque as respostas de oração são certas. Mas lembrando sempre, quando Deus responde, Ele tem um propósito. Ainda que seja responder uma petição, algo que você pediu e clamou, mas Ele tem um propósito ao responder a sua oração. Então lembre-se, louve a Deus, glorifique a Deus, cante como Ana fez, Reconheça em gratidão o que Deus tem feito ao responder às nossas orações. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar. Deus abençoe as nossas congregações, Deus abençoe a segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda. Quero mandar aqui um abraço para Elaine César, para o nosso irmão Fernando Formagini, a Miriam César, Deus abençoe ricamente a sua vida, Miriam. Deus abençoe também. Houve um probleminha aqui, deixa eu fazer voltar aqui. Isso, problemas técnicos,
a nossa irmã Cleoraci Stutz, nosso irmão presbítero José de Almeida e a nossa irmã Idenir Lobac de Azevedo, minha mãe. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus por esse momento, falando aí sobre respostas de oração, né? Com certeza, Deus nos dá o privilégio de estar aqui nessa noite com a minha mãe aqui acompanhando, e é uma mulher de oração, né? Muitas respostas de oração Deus tem dado. Deus abençoe, vamos orar. Pai bendito, Deus de misericórdia e graça, Deus de amor, Deus de perdão, Deus de glória, Deus de poder, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus que revelou na palavra, através do teu Santo Espírito, a pessoa e obra de Jesus Cristo. Espírito Santo que nos capacita, que nos envolve, que nos ensina, que nos direciona a entender os teus propósitos e a estar no centro da tua vontade. Nós te louvamos, ó Deus, por todos os teus feitos para conosco. E de forma muito especial te louvamos pelas respostas de oração, pelas orações respondidas no meio do teu povo, da tua igreja. E sabemos, ó Deus, que nós, ao reconhecermos em gratidão, em louvor, em adoração, as respostas de oração que o Senhor tem nos dado, nós devemos, ó Deus, nos prostrar da mesma forma que prostramos diante do Senhor, clamando, suplicando, intercedendo, pedindo, fazendo isso também em gratidão, em louvor, em reconhecimento de que o Senhor respondeu às nossas orações, porque o Senhor tem um propósito nessas respostas. E também de consagração, oração de consagração, daquilo que somos, daquilo que temos, dos nossos filhos, dos nossos bens, da nossa família, do nosso lar, da nossa casa, consagrando tudo para a glória, louvor, adoração do teu santo nome, para que possamos ser usados da maneira que te agrada, da maneira como o Senhor pretende, como foi a vida de Samuel, como aqui falamos. O Senhor poderia ter gerado Samuel através de Penina. O Senhor continuaria sendo Deus, Samuel cumpriria os teus propósitos, mas aprove ao Senhor gerá-lo na pessoa de Ana, que não apenas clamou, suplicou, pediu e também agradeceu, louvou, mas também consagrou e cumpriu os seus votos em oração diante do Senhor, e o Senhor usou Samuel para a glória do teu santo nome. Assim seja sobre as nossas vidas, assim seja sobre a vida da nossa igreja, assim seja sobre nós, povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Nós pedimos as tuas bênçãos e nesse momento, de forma especial, pedimos que o Senhor derrame sobre a vida da tua igreja porção dobrada do teu Santo Espírito, para que nós possamos ser usados da maneira que te agrada e que nós possamos reconhecer que tudo vem do Senhor em ação de graças, em louvor e em adoração. Abençoe a vida de cada irmão que está aqui conosco nos acompanhando. Aqueles que porventura vierem assistir e vierem acompanhar esta meditação também, posteriormente agora na sua postagem. Que o Senhor esteja nos abençoando para a honra e glória, louvor e adoração do nome santo de Jesus, que é o nome de quem nós oramos, e é pela mediação única e suficiente de Jesus na qual nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Se Deus assim nos permitir, amanhã às 19h30 estaremos aqui novamente transmitindo o nosso estudo bíblico. Amém? Até lá, se Deus assim nos permitir. Grande abraço.